Olá! Vamos falar agora de um assunto não menos importante, mas que faz parte de todo o processo de trabalho quando a gente fala de modelos. Eu cheguei a citar esse termo sobre mapeamento e análise de processos na primeira videoaula. Então, a partir de agora, a gente vai entender como se mapeia e analisa um processo dentro de uma organização. Alguns objetivos, eles são propostos nessa aula. Então, a gente vai definir o que é mapeamento de processos, a gente vai saber como analisá-los, como a gente vai criar um mapa mental, por exemplo, e como isso tem efeito nas organizações. Lógico, a gente sabe que a gente vem fomentando durante esse módulo, que a gente precisa aumentar a produtividade, gerar retorno financeiro para a nossa empresa enquanto gestor, aumentar a competitividade do trabalho, né? Em paralelo, a gente precisa manter a nossa equipe proativa, motivada, para que esse sucesso aconteça. Conceituando o mapeamento de processo, nada mais é do que uma técnica utilizada para mapear visualmente os fluxos de trabalho e todos os processos que acontecem dentro da instituição. Então, ela envolve a criação de um mapa de processo, chamado também de fluxograma, que é muito conhecido visualmente. Denominado também, né, enquanto gestão, fluxograma de processo. Então, a gente busca o melhor aproveitamento do potencial humano, que ele consegue ter uma ferramenta aí visual e que ele consiga colocar tudo que está sendo envolvido até chegar sempre na mesma condição. Levantar problemas, criar estratégias e manter um controle de melhoria contínua. Então, como entender o mapeamento de processos? Quando a gente está cheio de ideias e não consegue colocar isso em prática, a gente tem que pensar para tornar vida, né, nessas ideias, a gente precisa organizar e pensar num plano. Então, ele ajuda nesse quesito e tende a ser uma estrutura analítica de um projeto. Então, a gente vai trazer, vai mapear e vai olhar e vai analisar como que está funcionando toda a parte operacional. Então, ela é útil para identificar esses problemas e trazer melhorias no meio do trabalho. E ele pode ser benéfico também durante os brainstorms de equipe, quando a gente fala sobre as ideias advindas, né? A chuva de ideias advindas das equipes de trabalho em reuniões que a gente tem aí como metas quinzenais, mensais, trimestrais, enfim. Os mapas de processo eles também são úteis como documentação de um processo, né? No treinamento de novas contratações, melhoria do processo, fiscalização a gente apresenta os fluxos, né? Os mapeamentos. Isso promove uma visibilidade positiva enquanto instituição, enquanto organização, e a gente tem os passos para que a gente possa seguir. Passo 1, então, a gente identifica o processo para mapear. Então, o que a gente vai mapear? Qual que é o problema que está ocorrendo em determinada unidade, determinado setor, que a gente precisa corrigir? Então, a gente tem claro isso. Alguns questionamentos a gente faz. É algum processo que está ineficiente, que precisa ser melhorado? Tem. Qual? Um novo processo que precisa ser comunicado à equipe de maneira sucinta. Então, a gente vai implantar um projeto novo e a gente precisa comunicar isso facilmente. A gente tem as gestões à vista em murais, onde as equipes elas têm essa visão, né, enquanto mapeamento de processo, porque é muito visual. Um processo complexo sobre o qual os funcionários têm dúvida, eles estão com muita dúvida, as perguntas estão sendo recorrentes no RH, né? Então, o setor então vai mapear o processo, vai deixar visual para que essa equipe também tenha essa transparência. Então, nesse passo 1, a gente vai identificar o problema, qual que é que vai mapear. Passo 2, faz uma relação de atividades envolvidas. Então, documentar todas as tarefas necessárias para concluir todo o processo. Nessa etapa, não importa a ordem que a gente faça, mas a gente tem que listar todas as atividades que estão envolvidas em determinado problema que foi levantado, e aí a pessoa responsável também por cada tarefa dessa, para que ela esteja proativa e consciente daquilo que ela também vai ter enquanto termos metas de implementação e também acompanhamento de melhoria. É uma boa ideia a gente colaborar com os membros de equipe, porque enquanto gestor, eles não pensam como gestor, eles pensam como gerente de ponta. Logicamente, a gente tem
microgestores nas áreas, mas nem sempre eles têm o entendimento para colocar algumas ferramentas em andamento. E a gente também não pode deixar de estabelecer início e fim. Então, determinar prazo é relevante no processo de mapeamento de processos, para que a gente tenha aí até uma questão de cobrança, autocobrança das equipes, sabendo que precisa entregar tal tarefa, tal atividade até tal dia. Trabalhar com prazos é essencial. Passo 3, a gente vai escrever a sequência das etapas. Então, agora a gente vai listar todas as atividades que foi feita, e aí o próximo passo é organizar elas. Como a gente falou anteriormente que a ordem não importava, agora a gente vai organizar a sequência correta para que o processo seja integralmente representado do início ao fim através de um fluxograma de entrada e saída, de início e fim. Este é um bom momento para verificar se algo passou despercebido no passo anterior, e a gente vai ajustando. Passo 4, a gente vai desenhar o fluxograma a partir de agora usando o símbolo de mapeamento de processo. Então, a gente vai selecionar o formato apropriado para o mapeamento e vai desenhar o processo representando as etapas e os símbolos desse mapeamento, que a gente vai também explicar sucintamente e trabalhar um pouquinho no encontro presencial. Há cerca de 30 símbolos padrão, que podem ser utilizados para representar diferentes elementos de um processo, mas a gente vai abordar alguns mais comuns de maneira mais detalhada. Então, passo 5, agora a gente vai finalizar e compartilhar o mapa de processo. Está feito, o fluxograma gerido, com os problemas identificados, e a gente foi montando as etapas de como tem que ser do início ao fim para que a gente corrija através desse plano de ação. Então, após desenhar esse mapa, a gente vai revisá-lo, né? E aí assegurar que todos entenderam e estão concordando com essa nova meta, com esse novo fluxo. E aí a gente vai certificar que nenhuma etapa foi deixada para fora e que não tem ambiguidade ou alguma redundância para que a gente coloca em jogo. Passo 6, analise o mapa para encontrar áreas de melhoria. Então, depois de determinar que o mapa descreve com exatidão tudo que a gente definiu, organizou, planejou, ele vai passar a servir como uma ferramenta. E aí sim, ela já vai poder ser analisada para descobrir maneiras de melhorar esse processo. A gente vai utilizar o feedback sempre da equipe, né? Identificar alguns gargalos ou ineficiências nesse processo. Quais as etapas podem ser eliminadas? A gente vai perguntar para a equipe e a gente vai se auto-questionar para fazer aí uma remodelagem desse mapa. Quais dessas tarefas que podem ser concluídas com mais eficiência? A gente também tem que questionar o que a gente quer relevante ou não a gente modificar. E depois de identificar tais áreas de melhoria, a gente trabalhar para corrigi-las e reformular o mapa de processo para reproduzir as melhorias, e aí está ok para a gente implantar. Logo, é uma comunicação visual das etapas, né? Qual que é as vantagens de mapear um processo? A gente vai identificar as ineficiências, né? As brechas, gargalos que existam aí em fluxos operacionais de determinada área de trabalho. Vai simplificar essas ideias, então divide ideias muito complexas em ideias menores, melhora a compreensão de todo mundo que está envolvido, desde a alta gestão até o profissional de ponta. E planeja os níveis de contingência, né? Viabiliza o planejamento para contingências, orientando soluções e problemas. Além de delegar responsabilidades, né? Coordena as responsabilidades de diversos indivíduos, diversas entidades, cria documentação a fins de fiscalização, como eu falei, importantíssimo, comunica claramente todos os envolvidos, toma decisões assertivas e mais rápidas, auxilia os funcionários, né, melhor desempenho também do funcionário, a satisfação dele no trabalho, de ter ordem, de estar dando visibilidade às fraquezas, né, e dificuldades enfrentadas no processo de trabalho dele, e cumpre as normas ISO, que são as normas de qualidade que a gente precisa sempre estar de olho. Alguns tipos de mapa de processo. Mapas de processo existem em todos os tamanhos e formatos, todos têm o mesmo propósito, mas alguns tipos de mapas eles podem ser mais adequados a projetos específicos. Esses são alguns dos tipos mais comuns de mapas de processo. Aqui tem 6, né? Então a gente vê visualmente fluxogramas.
e aí a gente vai entender que é o mais simples, né? A forma mais simples da gente mapear um processo é através desse fluxograma básico. Ele usa símbolos e mapeamento de processo para ilustrar entradas e saídas do processo e as etapas necessárias para concluí-lo. Mapa de alto nível de processo também, só que ele apresenta uma visão geral de um nível de processo, então a gente não consegue ver os mínimos detalhes, é uma visão mais macro. Tem um mapa detalhado, o nome já fala, né? Ele documenta os pontos de decisão e as entradas e saídas de cada etapa, então a gente consegue verificar por mínimos detalhes o que está ineficiente, o que tá mais eficaz nesse operacional por determinada equipe, por determinada área. E entre outras ferramentas, mas outras formas também da gente criar mapas de processo. O fluxograma sempre vai ser o mais simples e o que mais comumente utilizado. Para a gente criar um fluxograma, a gente precisa entender que eles são constituídos de símbolos, né? Então, o mapeamento de processos, eles usam como uma padronização de linguagem de modelado unificada, que representa esses principais elementos de mapeamento. Então, as etapas, os pontos de decisão, as entradas e saídas, os membros de equipe participantes responsáveis por cada área. E aí, rapidamente, a gente vai trabalhar isso no encontro presencial, mas a gente tem aqui o determinador, que são os símbolos ovais, que falam sobre o início e o fim do processo, etapa do processo como retângulo, representado como retângulo, a flecha conecta as etapas do processo e mostra o fluxo direcional, né? Decisão, que é o losango, que indica um ponto em que uma decisão ela precisa ser tomada, normalmente com as opções sim ou não, e aí elas são ramificadas a partir desse ponto. Atraso, um símbolo em forma de D, indica um atraso no processo. Documento, um retângulo com a parte inferior ondulada representa um documento ou uma informação que as pessoas podem ver. Então, vários documentos eles são indicados num símbolo que se parece com vários retângulos ondulados sobrepostos um ao outro. Dados, um paralelogramo, indica dados que representam uma entrada ou saída desse processo também. Entrada manual, um retângulo com a parte superior inclinada, representa uma etapa na qual os dados devem ser inseridos manualmente. Subprocesso, um retângulo com duas linhas verticais, indica um subprocesso pré-definido em outro lugar. Então, existem várias maneiras de a gente constituir um fluxograma. Então, exemplos, né, de várias ordens de símbolos, para a gente pensar no mapeamento de processo. E aqui alguns exemplos, além dos materiais de apoio, a gente vai trabalhar isso também no encontro presencial, mas eu trouxe alguns exemplos trazendo aí o que a gente pensaria enquanto organização, né? Então, conferir a entrega está correta? A gente precisa saber, então tem que ter a conferência, quem está recebendo a mercadoria, devolver para o fornecedor, né? Se está sim ou não, a gente vai ter que devolver, e aí são fluxogramas simples, só para a gente ter visualmente e compreender de uma forma mais fácil. Aqui fala sobre o processo de aprovação de férias dos funcionários. Então, normalmente a gente tem o RH, por exemplo, que faz toda essa logística. Então, através de fluxogramas, é importante saber que sistemas, aplicativos gratuitos e disponíveis, também vou deixar como material de apoio e mostrar na aula presencial, que a gente vai colocando e eles já vão interligando e formando esses fluxogramas, o que otimiza muito o processo do gestor, né? Então, esse mesmo é um aplicativo, né, que a gente utiliza uma planilha e ela é extremamente eficaz enquanto ferramenta de gestão e a gente trabalha aí também no processo de recrutamento, fazendo com que desde a requisição da vaga até enviar o e-mail de agradecimento, até quem não foi selecionado, a gente utiliza fluxogramas para que a gente implante e consiga trazer melhorias enquanto gestor nos processos de trabalho. Logo, é de fácil aplicação, precisa ter uma capacitação, né? E a gente precisa
replicar isso aos outros gestores de outras áreas, de todos os processos operacionais, justamente porque ele é aplicável em diversos setores e a gente consegue fazer essa gestão por unidade e ter uma visão macro enquanto gestor, enquanto administrador, enquanto gerente técnico, enquanto gerente operacional. E a gente é importante que a gente obtenha o feedback de todas as pessoas envolvidas no processo. A partir do momento que você delimita um fluxograma para ser rodado, né, no trabalho, detalhe todas as rotas alternativas para a gente atender uma condição preferencial, se possível, mapeie o processo no estado atual, não necessariamente um estado perfeito ou idealizado, né? Porque nem sempre tudo que a gente pensa enquanto gestão é aplicável. Esse é o determinante de uma boa gestão, saber se é aplicável e se é possível, né? Senão a gente tem que pensar em outras ferramentas e outras possibilidades e fazer melhorias a partir dele. Algumas referências utilizadas. Muito obrigada.